talvez uma coisa que vale a pena mencionar. Eu entendo a literatura, a ficção, de modo geral, por 3 aspectos. Há autores que focam no enredo, ou seja, no encadeamento daquilo que acontece. O pessoal do suspense, por exemplo, da narrativa policial, gosta muito de ir por essa via, por encadear tudo muito bonitinho, para que as coisas façam sentido e o leitor consiga entrar nessa investigação junto com os personagens. Há autores que vão focar muito na linguagem. Se a gente pensa aqui no Brasil, uma grande referência disso é o Guimarães Rosa, que ele tem um estilo muito próprio, e aí vai trabalhar muito essa linguagem, vai trabalhar as frases, vai trabalhar a sonoridade das palavras, e você tem um outro tipo de autor, que é aquele do tipo do Saramago, por exemplo, que é um autor de personagens. Tem enredo, tem trabalho com a linguagem, mas o personagem é a questão central, por assim dizer. Eu acho que eu me filio nessa terceira opção, daqueles autores que se preocupam muito com a construção do personagem. Estamos começando mais um Quem Contou. Meu nome é Ricardo Guzmão. E o meu Jamile César. Esse é mais um episódio com o apoio da roteirista Gabi Castro e da sua página Roteiros e Narrativas. Para quem quiser ficar informado sobre o mercado audiovisual, é só seguir o link na descrição. E para quem se interessa em conhecer mais sobre as pessoas por trás das mais variadas artes, a gente recomenda a página Personalidades da Arte e o link também vai estar na descrição. E não esqueçam de seguir a gente em nosso próprio Instagram. É o quem.contou. E hoje a gente está aqui com o escritor Paulo Zan. Lembrando que ele está com um livro sendo publicado agora, se chama Linha Tênue, e está em pré-venda. A gente vai deixar o link para compra disponível na descrição. Antes de começar a gravação, que a gente vai pedir para você se apresentar um pouco, a gente quer contar para o pessoal que está ouvindo a gente que você também é ouvinte assíduo do podcast, que se aproveitou dessa condição e teve a cara de pau e a audácia de contar que preparou um roteiro para as perguntas, um roteiro de resposta para as perguntas que a gente faz aqui. Agora pense no tamanho da ousadia da pessoa que faz uma coisa dessa. Se a gente, tendo acesso a essa informação, vai seguir roteiro aqui com você. A gente vai. Mas a gente sempre tem outras perguntas que não estão no roteiro, então se prepare. E aí a gente queria começar pedindo para que você se apresente, para quem não te conhece. Tá certo. Em minha defesa, eu digo que eu não me preparei para todas as perguntas, só algumas que eu anotei algumas coisas pensando que, eu vou ter dificuldade de lembrar na hora, então é melhor anotar. Bom, eu sou Paulo Freire, enquanto estudante de filosofia e uma pessoa que é do interior da Bahia, que mora em Salvador há uns 5 anos, quando eu vim fazer faculdade de filosofia. Porém, também sou escritor que optou pelo pseudônimo não pseudônimo, talvez não seja esse termo, mas o nome artístico Paulo Zan, por motivos óbvios, né? Paulo Freire não ia ser um nome legal para usar enquanto escritor, por conta do Paulo Freire, que é muito conhecido. E aí, enfim, eu fiquei ponderando que nome usar, e escolhi um nome que tem a ver com um autor que eu gosto, que é o Franz Kafka. Esse nome é por conta dele. Não vou explicar os detalhes, quem tiver curiosidade, investigue. Mas você quer que eu fale um pouco sobre a minha trajetória na escrita, ou algo do tipo? Tá vendo que você se preparou? Você já sabe até o que a gente vai pedir para você fazer agora. Mas sim, a gente quer que você fale um pouquinho. É isso, apresentações são sempre complicadas, né, falar sobre si mesmo. Então, talvez caiba contar um pouco a minha história com a escrita. E que é sempre de redescoberta. A gente acha que a gente se assegura em um ponto fixo e diz, olha, foi a partir daqui que eu comecei a escrever, só que depois, pelo menos comigo foi assim, eu fui descobrindo coisas do meu passado que me fizeram ver que eu já tinha essa, não sei se vocação é um bom termo, mas essa tendência para escrita, para criação, antes mesmo do que eu imaginava. Eu lembrava que, com 15 anos, eu comecei a escrever uma narrativa, lá pelo, não sei se ainda é vivo, o Wattpad, eu acho que é vivo ainda, enquanto é uma plataforma que várias pessoas
escrevem lá, publicam suas histórias. Isso em 2015 eu comecei a escrever um livro de fantasia, e cheguei a escrever 15 capítulos, depois abandonei, voltei nele alguns anos depois e vi que era uma porcaria, que, enfim, tinha a vontade de escrever e dava muitas risadas escrevendo, mas ainda não tinha conhecimento técnico mesmo, que eu acho que às vezes falta para muita gente, que acha que escrever é só sentar e despejar um monte de coisa, e não é bem assim, não. Exige muito estudo, pelo menos para escrever uma coisa de qualidade. Só que, recentemente, a minha mãe achou um caderno de quando eu tinha 9 anos de idade, e eu não lembrava desse caderno de modo algum. É isso porque eu estava na quarta série na época, por isso que eu sei que eu tinha 9 anos. E quando eu comecei a ler esse caderninho, eu vi que tinha quadrinhos ali. Eu desenhava os quadrinhos com os personagens, os balões e colocava diálogos. Eram diálogos bobos, mas já mostrava algum interesse pela escrita desde os 9 anos de idade. Então, recentemente eu tive essa descoberta de que a vontade pela escrita, a vontade de falar, não só pela forma oral que a gente tem, a oralidade, já estava ali, né? A vontade de colocar no papel, não os pensamentos sobre o mundo, mas uma criação a respeito de como entendi as coisas. Mas eu acho que eu fui me entender como um escritor mesmo mais recentemente ainda, talvez 2020 para cá. Foi um momento que eu fui buscar, primeiro, pela poesia, que eu não escrevia há muito tempo, desde que eu tinha 15 anos eu não escrevia mais poesia, que eu escrevia nessa época. Voltei a escrever, fiz vários poemas durante a pandemia, e aí, em dado momento, eu testando várias possibilidades, me encontrei no gênero conto, que eu acho que hoje é onde eu me sinto mais seguro, que eu entendo, não que eu entenda por completo, mas eu entendo bastante a estrutura do tipo de texto que é o conto, e eu acho que eu me saio melhor nele. Eu já escrevi romance, já escrevi poesia, já escrevi uma peça que eu nunca mostrei para ninguém, até porque eu não consegui acabar. Eu achei muito difícil, é um gênero complicadíssimo. E, enfim, fui testando possibilidades e me encontrei no conto. Eu acho que hoje é o gênero que eu mais fico à vontade. Por isso que eu me considero, antes de qualquer coisa, um contista. Então, Paulo, eu já tinha separado aqui uma pergunta que você tocou levemente no assunto, que era sobre a escolha do seu nome artístico. Por que Paulo Zan? Você falou um pouco de leve, você quer falar um pouco mais sobre isso? Ai, será que vale a pena falar? É uma coisa boba até, porque eu fiquei pensando no que eu colocaria como nome artístico. E o Paulo eu queria manter, né? Porque a maioria das pessoas me conhece por esse nome. E o segundo nome, eu, enfim, fui testando algumas possibilidades, até que eu fui olhar o nome do Kafka, que tem esse frange no começo. Se você altera as palavras, tira o F e o R, fica Z, e aí eu usei o Z, o A e o N, Zan. Teve até um escritor que falou comigo: olha, a sua vibe você poderia colocar Zen, porque você é um cara super tranquilo, não sei o quê. Aí eu disse: olha, esse Zan é uma outra coisa, não tem nada a ver com Zen, não. Mas poderia também ser, né? Não sei se ficaria legal. Eu acho que se você colocasse Zen, talvez vendesse muito a ideia de que você vai escrever uma coisa assim mais voltada para autoajuda, não no sentido pejorativo, por ser autoajuda, mas porque eu acho que tem mais a ver com o Zen, né? Que é algo para nessa época que a gente vive assim, das pessoas tão agitadas e tendo que correr, algo que é um pouco para desacelerar. E pelo que a gente vê assim, off-topic, porque, né? Depois a gente vai pedir, inclusive, para você falar um pouco sobre os projetos futuros de escrita, mas pelas coisas que a gente já viu, seja conversando com você, seja pelas coisas que você já publicou, postou, espalhado pela internet, a gente já viu que sua vibe ela é outra, né? Então, a gente queria que você falasse um pouquinho também dessa questão do seu estilo de escrita, porque você falou que você se sente um contista, mas quais são suas inspirações? Né? O que é que compõe essa sua forma de escrever? Eu acho que talvez o termo mais próprio seja até disposição, né? Que disposição é essa que eu tenho para determinados temas? Quais são esses temas que me chamam? Eu acho que teve até numa disciplina que eu fiz de criação literária lá em letras,
que a professora pediu uma espécie de prefácio sobre os contos que a gente produziu durante o semestre, e eu falei a respeito disso, de ser um escritor que se entende sempre em construção, ou seja, eu não tenho um projeto acabado, eu estou começando, então eu ainda estou me encontrando, eu vou escrevendo vários gêneros, tentei na comédia, não deu certo, fui para o terror, também não me saí bem no terror, e aí eu fui me encontrando num tipo de conto que chamar de realista é uma coisa banal, mas eu acho que se eu tivesse que escolher um termo, seria um realismo visceral. Por que visceral? Porque eu tento mostrar nos meus textos, e a gente vai falar talvez sobre o meu livro depois, principalmente nesse livro, que personagens em todo o seu caos, ou seja, como que a mente desses personagens está sendo um caos, só que não é uma coisa introspectiva, é como isso se mostra na realidade, ou seja, como que esse barulho mental todo, esse caos, se reflete nas ações e nas falas principalmente. E eu digo as falas principalmente porque eu trabalho, eu testei algumas coisas até chegar num tipo de diálogo e de uso de falas de personagens que eu acho que tem mais a ver com aquilo que eu sinto em relação à literatura, que às vezes eu sinto que tudo está muito certinho, está colocado no lugar. Você tem o travessão, você tem a fala do personagem e você tem um narrador colocando o verbo descende, apontando quem foi que disse isso ou aquilo. Eu acho isso um saco, por mais que autores que eu gosto, usem bastante, principalmente autores mais antigos, do século XIX, século XX. Eu acho que no tempo que a gente vive, um Saramago, por exemplo, faz muito mais sentido. Um autor que ele joga as falas das personagens, atropelando umas às outras ali no texto, que você sabe quem está falando pela marcação que ele dá da letra maiúscula para iniciar a frase, mas que fica um caos. Se você deixar, você se perde nas falas. Então eu tento trazer essa referência do Saramago, mas criando o meu próprio estilo em relação ao dele, que eu gosto dele, mas eu vou um pouco para um outro lado. Às vezes eu coloco, por exemplo, a fala do personagem dentro do parágrafo, às vezes eu coloco fora, se eu achar que talvez aquela fala esteja refletindo mais uma coisa interior do personagem do que propriamente uma resposta que ele vai dar no diálogo com o outro. Então, tem talvez uma coisa que vale a pena mencionar. Eu entendo a literatura, a ficção, de um modo geral, por três aspectos. Há autores que focam no enredo, ou seja, no encadeamento daquilo que acontece. O pessoal do suspense, por exemplo, da narrativa policial, gosta muito de ir por essa via, por encadear tudo muito bonitinho, para que as coisas façam sentido e o leitor consiga entrar nessa investigação junto com os personagens. Há autores que vão focar muito na linguagem. Se a gente pensa que no Brasil, uma grande referência disso é o Guimarães Rosa, que ele tem um estilo muito próprio, e aí vai trabalhar muito essa linguagem, vai trabalhar as frases, vai trabalhar a sonoridade das palavras, e você tem um outro tipo de autor, que é aquele do tipo do Saramago, por exemplo, que é um autor de personagens. Tem enredo, tem trabalho com a linguagem, mas o personagem é a questão central, por assim dizer. Eu acho que eu me filio nessa terceira opção, daqueles autores que se preocupam muito com a construção do personagem. Você já falou um pouco, eu acredito, pelos nomes que você mencionou, mas eu queria que você citasse autores que são referência para você. Ótimo. Eu, nesse caso, talvez não precisasse nem anotar, tá vendo? Porque são autores que, volta e meia, a gente retorna a eles, né? Seja relendo obras que a gente gosta, ou seja, lendo outras obras que não lemos ainda, né? Que não tivemos a possibilidade de ler. No meu caso, como eu já disse, do Saramago, que é um autor que eu já li alguns livros dele, mas que eu gosto especialmente do livro A Caverna, porque tem um diálogo muito bom com a filosofia, né, a própria ideia da caverna, lá do Platão, enfim, é um livro sensacional. Mas outros autores que eu gosto e que eu estou sempre revisitando, Machado de Assis, eu acho que é inevitável escrever em português e você não está sempre revisitando esse autor que talvez tenha sido um dos mais criativos em invenção
literária, né, na criação literária. A Clarice Lispector é uma autora que toda semana eu leio alguma coisa dela, porque eu gosto não só da linguagem dela, da forma como ela escolhe narrar as histórias, mas a forma como ela trata as personagens. As personagens da Clarice Lispector sempre têm uma coisa diferente que chama a atenção em relação a outras, por exemplo. Talvez também o Walter Ugumãe tenha entrado como uma referência mais recente, do que eu li alguns livros, que a forma como ele trabalha a linguagem também seja uma coisa que me impacta muito. O Kafka, por óbvio, né? Para quem não sabe, eu estudo a obra do Kafka. E, não sei, talvez para pensar o conto, a estrutura do conto, o Borges tenha sido uma grande influência. Eu acho que é um dos contistas mais importantes, talvez, para quem quer escrever o conto, quem quer escrever o conto, não dá para não passar pelo Borges, para não ler Borges, que talvez ele tenha reinventado o conto. Até então se tinha um conto numa perspectiva, por exemplo, do Chekhov, que é aquele conto clássico no sentido do formato, né? Você tem as duas histórias, você tem aquela coisa de que se constrói uma história na superfície e tem uma outra mais a fundo, que aí vai estar nas entrelinhas. Essa estrutura no Chekhov é muito clássica. O Borges, ele parte de uma coisa que tem ganhado força depois dele, até mais recente na literatura contemporânea, que é se colocar mais no texto. Vários textos do Borges, ele é o personagem, ele é um dos personagens ali do texto. Isso é sensacional, a forma como ele consegue colocar isso dentro de um universo mágico, por assim dizer. Talvez eu esteja esquecendo algum que seja importante, mas eu vou evitar ficar buscando na lista aqui. Que tranquilo. Acho que seria interessante a gente já pegar um tópico que está mais próximo do que a gente está conversando agora, que é sobre o seu lançamento futuro, né? Não sei o quanto você pode falar sobre isso, mas assim, já aproveita o espaço, já divulga e ao mesmo tempo já explica também para quem está ouvindo, assim, já tenta capturar essas pessoas para quem sabe elas se interessarem para ir conhecer. Sim, eu estou para lançar um livro, se chama Linha Tênue, é uma reunião com 16 contos, dividido em duas partes, em homenagem a um livro do Borges chamado Ficções, que ele também dividiu em duas partes, mas por outros motivos, né? E é um livro que eu escrevi, eu já tinha a ideia, talvez desde 2020, e principalmente no início de 2021, ele se chamaria Gatilhos, porque teria a ver com questões psicológicas muito fortes, mas o termo eu achei muito ruim, fiquei, pô, esse termo talvez até afaste as pessoas mais do que faça com que queiram ler o livro. Aí eu mudei completamente essa ideia, abandonei vários contos que estavam nesse gatilho e comecei de novo a partir da ideia da linha tênue. Aí eu já fui construindo as outras narrativas para compor o livro, pensando em personagens que estariam tentando se equilibrar entre alguma coisa e outra. Mas como essa linha é tênue, eles sempre acabam caindo para um dos lados. Por exemplo, entre a solidão e a liberdade. Essa é uma imagem clássica, né? Uma solidão, a liberdade. É só a fins de exemplo, não estou dizendo que tenha nada disso no livro, não. Mas não é como se o sujeito tivesse pensando a respeito, não, ele já está caindo para um dos dois lados. E aí a história vai tentar dar conta disso. Tem uma, aqui dá título ao livro, por exemplo, talvez valha mencionar, é a respeito de um menino de 13 anos que ele está contando, a gente não sabe se ele está falando para alguém que é especializado, por exemplo, um analista, a gente não sabe se ele está escrevendo aquilo num diário, a gente não sabe se é só acompanhando os pensamentos dele, não se sabe, mas ele está narrando alguns acontecidos da vida dele recente, nos últimos meses, digamos assim. E aí ele vai trazendo fatos como a morte do pai, a forma como a mãe lidou com isso, a forma como o tio trata ele e a mãe, a forma como a avó, por influência da religião,
lida com ele e a forma como ele foi encontrando ou buscando coisas talvez não tão certas do ponto de vista moral para fazer, para lidar com esse sentimento que ele tem em relação à morte do pai. E aí, enfim, a gente vai acompanhar onde isso vai dar durante algumas páginas. É um pouco esse o tom dos contos. Tem alguns que são mais fantásticos, digamos assim, não que tenha o elemento fantástico mesmo, mas tem essas pinceladas do fantástico no real, que aqui se chama de realismo mágico, mas não é propriamente isso. Eu trato como mais, pelo menos para mim, como questões psicológicas dos personagens. E, enfim, eu produzi 8 desses contos, os que formam a primeira parte, durante uma oficina no ano passado, e aí foi quando eu vi que dava para realmente concluir um livro com isso. Ainda tinha uma outra narrativa, só que o número ficaria muito ruim, né? 17 contos eu cortei para ficar 16. E fora Bolsonaro, brincadeiras à parte, eu acho que Brincadeira, ficou não. Pera aí. né? Sustente isso aí. Por favor. Com certeza. Não, mas 13 contos ficaria muito pouco. Porque os meus contos são pequenos, então 16 é um número grande de contos até, mas só que como eu faço contos que em páginas literárias vão dar 5 a 7 páginas, páginas literárias que eu digo é no livro físico, né? Porque quando a gente faz no Word é uma coisa, depois que passa para o livro físico ele muda um pouco. Enfim, daria entre 5 e 7 páginas o tamanho dos contos que eu faço, então não podia ser muito pouco, senão ficaria um livro muito pequeno. Aí eu trabalhei com esses contos durante o final do ano passado, e aí nesse ano eu assinei com a editora e deve publicar, eu acho que no final desse semestre, lá para julho, por aí. Era para eu ter comentado antes, na verdade. É porque perdi o tempo. Enquanto você estava falando, você foi falando outras coisas interessantes, aí eu fui deixando. Mas você falou que você se aventurou na comédia e no terror, né? No horror. E aí você disse que não deu certo. Eu fiquei me perguntando, como é que você soube que a comédia, por exemplo, não deu certo? As pessoas não riam? Ou você mesmo, quando relia, não achava graça? Assim? Como é que foi esse feedback? Houve um feedback ou foi tudo um processo seu mesmo de entender que não funcionava? Vamos lá. Eu tentei escrever algumas coisas mais engraçadas, só que depois eu via que isso estava muito colado a um contexto. Tem até um conto lá no que vai para o livro que ele tem um tom mais engraçadinho até, que tem a ver com a notícia que quando as pessoas leem, elas vão lembrar do político que queria invadir um lugar, contratou e tal. Aí eu criei uma narrativa em cima disso, e ela tem esse tom meio sarcástico, mas eu não consigo ter aquela veia humorística de fazer dar gargalhada. Eu acho que a minha veia humorística vem do Machado aí, das minhas leituras do Machado, que é uma coisa sarcástica, só que eu dou gargalhada lendo Machado de Assis. Eu dou gargalhada lendo, por exemplo, Walter Campos de Carvalho, que é um autor surrealista, mas aí é outra viagem. O surrealismo na literatura é uma coisa, pelo menos para mim, muito difícil. Eu acho que é um aprofundamento de personagem que eu não cheguei nesse nível ainda. Então eu leio as coisas que eu escrevi que tem essa intenção mais da comédia e não acho tão engraçado assim. Os que eu consegui salvar são esses que têm esse humor mais ácido, essa coisa mais voltada para o sarcasmo. E quanto ao o terror, horror, digamos assim, eu teve um que eu achei que foi um dos mais recentes que eu fiz assim, que dava uma boa história e tal, mas eu percebi que eu estava muito preocupado com a estrutura de colocar 2 camadas, e aí eu fui investigando e eu vi que isso estava muito próximo de uma linguagem cinematográfica até. Aí eu fiquei, pô, não tá legal para o que eu escrevo, para o conto. Era uma história sobre uma mulher que a gente acompanha da perspectiva de uma mulher, que ela perdeu dois filhos, só que a gente acompanha uma história em que um mundo distópico, as pessoas têm que viver perto de fogueiras porque tem criaturas
noturnas às soltas. Então eles têm que manter a fogueira acesa o tempo todo. E aí numa noite dessas, as filhas dela somem e aí ela sai de perto da fogueira para ir atrás. E aí a ideia seria trabalhar o psicológico das personagens com esses medos que apareceriam na forma de monstros longe da luz, né? Só que isso foi tomando um rumo muito introspectivo, que na verdade depois contava uma história onde a própria personagem seria um monstro, enfim, se revelaria como um dos monstros lá da narrativa. Eu achei que não ficou legal, não estava o tom que eu queria de horror. Enfim, não dava medo nenhum. Pelo menos eu não senti medo nenhum lendo. Eu acho que isso foi me mostrando que eu tenho que. O legal é testar, você fazer, não se fechar. Olha, eu só escrevo comédia e aí eu não vou testar outras possibilidades. Tudo bem você gostar de comédia, mas tente outras coisas também para você ter não só um arcabouço maior, mas você conseguir se colocar nesse outro local que às vezes não é tão confortável para você. Eu digo isso por experiência própria. Eu escrevia muitas narrativas em terceira pessoa, porque era um local mais confortável, você se distanciar do personagem, assumindo a postura do narrador. Mas depois que eu me aventurei nas narrativas em primeira pessoa, eu fui gostando. Olha, é muito legal você mesmo encarnar as palavras do personagem e contar da perspectiva dele, que às vezes é uma perspectiva limitada, que não tem acesso a outras personagens, vai ter acesso só ao pensamento dela, de quem está narrando. E isso dificulta um pouco, às vezes atravanca o texto, mas foi uma experiência que eu gostei e passei a escrever mais, né, mais narrativas em primeira pessoa. Então, por isso que eu acho válido a gente testar, por mais que às vezes não dá certo mesmo. E, Paulo, você pode contar para a gente quais foram as maiores dificuldades que você teve com a escrita? Fora a pandemia, que, enfim, já é um grande problema, fui inventar de escrever um livro. Não só um, né? Eu fiz algumas aventuras aí, né? Durante esses 2 anos, principalmente, 20 e 21. Mas a grande dificuldade que um autor iniciante tem é mostrar o texto para outras pessoas. Eu acho que e é uma etapa que, pelo menos para mim, é muito importante. Alguém lê meu texto, não para dizer se está bom ou está ruim, mas para se colocar nesse lugar de o que que eu gostei aqui e o que que eu não gostei. Não é dar só uma opinião, olha, eu gostei do seu texto, não gostei, mas encontrar pessoas que estejam dispostas a apontar coisas específicas. E aí eu posso citar até um exemplo que Jamile mesma fez por mim, que ela leu um texto meu e falou, olha, Paulo, talvez esses termos aqui que você usou para se referir a essa cultura não funcionem muito bem. Que aí é uma coisa que, enquanto autor ali, eu estou primeiro, no meu texto, confortável com aquilo que eu escrevi, eu vou ter que repensar aquilo que eu escrevi. Eu acho que isso é uma grande dificuldade, você encontrar pessoas dispostas a te ajudar, sem você estar remunerando, digamos assim, porque você tem que contar com seus amigos, com pessoas próximas ou pessoas próximas dos seus amigos, para não ser uma coisa muito parcial, digamos assim, porque essa parcialidade às vezes atrapalha. A pessoa fica com receio de te dizer que aquilo tá ruim, quando na verdade é isso que você quer ouvir, essa sinceridade, tocar numa ferida, no ego do autor, dizer, olha, isso aqui tá uma porcaria. Às vezes é isso que o autor espera ouvir mesmo, que ele já não está muito satisfeito. Aí vem alguém e fala, ah, tá uma maravilha. Pô, então eu estou entendendo errado o meu público, porque outras pessoas que vão ler estão achando uma maravilha, sendo que eu mesmo estou achando uma porcaria. O que está acontecendo? Então, talvez tenha sido essa grande dificuldade. Tanto que eu sou um entusiasta desses ambientes de oficina. Ano passado eu fiz algumas, fiz boas oficinas assim com pessoas que realmente falavam a respeito do texto e deram boas contribuições para que eu alterasse termos, alterasse falas de personagens, porque às vezes você coloca uma fala para um personagem e você não refletiu muito bem a respeito do contexto. Se é um médico, por que ele está usando esse jargão de advogado? Não, ele tem que usar palavras que vão remeter ao ambiente que ele está mais próximo. A mesma coisa, um advogado ele não vai usar
termos específicos da medicina, ele vai saber usar do âmbito do direito. Então, é entender que às vezes você coloca um personagem super humilde, mas ele tem uma fala totalmente acadêmica, não cola. E às vezes falta alguém para apontar uma coisa óbvia para você, que a sua leitura, como você está lidando com o seu texto o tempo todo, você está relendo várias vezes, e você vai deixando passar, o cérebro vai ignorando alguns problemas, e aí falta esse contato com pessoas que oficinas ajudam bastante para resolver esse problema. Eu estava aqui pensando, né, nessa questão do leitor beta, que é uma coisa que a gente já entrevistou outras pessoas aqui também da área da literatura, né, autores, e é uma coisa que se fala muito, né, da importância de ter pessoas de confiança, que você sabe que não vão ser essas pessoas que vão amaciar o tempo todo, mas que vão apontar o que é necessário. E eu acho isso muito interessante. Eu estou querendo, inclusive, ampliar e criar uma proposta nova, assim, para mim. Eu não quero só 1 ou 2 leitores beta, eu quero os 5, que é para descer o cacete mesmo. É uma comissão de pareceristas. Né? Se for o caso, é quase um linchamento, mas para poder a coisa sair direitinho. Mas eu acho isso muito interessante, isso que você falou, Paulo, porque faz com que a gente não acabe escrevendo só para a gente mesmo, porque muitas vezes eu acho que a gente faz isso, né? A gente está ali, a gente meio que sabe qual é a motivação do personagem, a gente sabe o que é, mas tudo dentro da nossa cabeça. Quem está lendo não sabe isso. Aí tem aquelas lacunas que essas pessoas podem ver, né? Você tocou num ponto interessante, que aí eu coloco até uma dificuldade por ser um autor desconhecido ainda, que é você ter uma rede de pessoas para fazer isso. Eu vi uma autora, essa é mais conhecida, né, uma autora que já ganhou prêmios e tal. Ela disse que quando termina um romance, ela manda para 30 pessoas. Queria eu ter 30 pessoas para poder mandar meu livro, né? Não, eu mandei para, sei lá, 4, 5 pessoas que realmente leram e deram um feedback bacana a respeito do meu texto, mas seria muito legal, né? Sempre poder contar com outras perspectivas, porque é isso que Jamile falou, às vezes tá tudo aqui na sua cabeça, mas quando você coloca no papel, você não colocou um monte de informações que precisaria para encaixar. Informações que só você tem. Se você não quiser fazer um texto muito hermético, a ideia é que você, enfim, tente tornar isso mais transparente. Não totalmente transparente, porque aí a gente já não está falando de literatura, mas o palatável, por assim dizer, para que as pessoas consigam ler o seu texto. Também eu não gosto dessa perspectiva de que eu vou escrever um texto totalmente hermético aqui, que as pessoas vão ficar se matando para entender. Porra, as pessoas nem me conhecem ainda, por que elas vão se matar para entender meu texto? Não vão querer nem ler. Vão ler uma linha e falar, isso aqui é uma porcaria, não, não diz nada com nada, e vão largar o livro. Por isso que, nesse primeiro livro de contos, eu coloquei contos que vão muito direto ao ponto. Tem esse que eu citei, por exemplo, que é a respeito de uma notícia, que aí, claro, eu transformo tudo para o âmbito da ficção, não tem nada a ver com a notícia, é só a estrutura que eu peguei. Que é um cara numa delegacia dando um depoimento. E aí a gente não tem, o leitor não tem acesso a um monte de informações, mas ele vai entendendo que aquilo aquele texto que ele está tendo acesso é o depoimento do cara. Por isso que está cheio de lacuna, está cheio de perguntas que não estão ali escritas, que ele só ouviu e está respondendo, mas é uma coisa que o leitor vai conseguir entender, não é por mais que não tenha acesso às perguntas, não é uma coisa hermética. Isso, aí eu vou revelar uma das minhas influências para escrever esse texto, que é o David Foster Wallace, que ele escreveu um livro chamado Breves Entrevistas com Homens Hediondos, que tem um conto que tem esse mesmo título, onde você só tem acesso às respostas da entrevista, não tem nenhuma das perguntas, então fica aquela curiosidade a respeito de, será o que foi que perguntaram para esse cara, para ele responder isso, né? E são as respostas mirabolantes, assim. É um conto bem interessante para quem quiser ler. Breves entrevistas com homens hediondos. Essa coisa que você falou de escrever de forma hermética quando você é um autor iniciante, eu estava aqui me remexendo por dentro, apesar da minha cara estar impassível, porque quando você falou isso, eu pensei, como praticante de psicanálise lacaniana, obviamente, o Lacan vem à cabeça, né? Porque escrita hermética é com esse cara.
é uma escrita difícil. E, de fato, é uma sensação também que eu tenho que autor iniciante que escreve de forma muito difícil, muito hermética, você pega e olha, cara, vai para lá, sabe? Não quero. Autores que já são consagrados em sua área, seja técnico, seja literário, já são outros 500, né? A gente vê que Lacan mesmo é hermético, é difícil, mas está todo mundo ali e ninguém fale mal, né? Ninguém fale mal. Mas para um autor novo, realmente, eu acho que isso deve ser uma coisa muito complicada, porque eu, enquanto leitora, eu sempre me coloco nesse lugar. Eu, enquanto leitora, se eu pego um livro de um autor que eu desconheço, que já há aí também uma questão, né? Porque a gente, muitas vezes, quando pega um livro de um autor que a gente não sabe quem é, tem muita gente que não quer ler, enfim, já tem essa questão aí com o nome. Mas eu, quando pego o livro de um autor desconhecido, ele precisa me fisgar. E também, se ele me fisga, eu vou atrás de tudo que tem dele, sabe? E eu fico pensando, né, em quantas outras pessoas também não estão nesse mesmo lugar enquanto leitores, enquanto consumidores de literatura. Eu acho que é por aí. Antes de tudo, nós somos leitores, né? Então, eu sou contra essa ideia de que você vai escrever do nada. Já falaram sobre tudo. Você só vai tentar dar uma nova perspectiva. Na literatura tem milhares de autores, né? Não é como se, nossa, eu sou aqui a bolacha do pacote, a última bolacha do pacote, que eu estou reinventando a linguagem. Não, velho, peraí, vamos com calma. Vamos começar de baixo, vamos começar imitando, digamos assim. Eu acho que é uma boa alternativa, você começar imitando um estilo de um autor que você gosta. Você gosta de, enfim, de ler a Clarice Lispector, tenta imitar o estilo dela. Não estou dizendo para você publicar isso, estou dizendo para você treinar, você encontrar a sua própria voz próximo daquilo que você gosta. E eu trouxe já a Clarice Lispector para pensar que era uma autora, de certo modo, hermética também. Você pega o primeiro livro dela, Perto do Coração Selvagem, é dificílimo. E aí eu fui ler recentemente também, né? Eu não tinha lido o primeiro romance dela, eu fui ler e fiquei assim, meu Deus do céu. É muito bom, mas é difícil, mas pelo menos é bom. Porque se fosse um difícil que você não consegue avançar, por exemplo, eu fui ler Virginia Woolf, eu não consegui avançar no livro dela, o Ao Farol, porque ela entra tanto na cabeça das personagens que fica difícil saber quem são as personagens. E eu me senti perdido no texto dela. Imagine se ela fosse uma autora desconhecida. Eu não ia mais querer ler. Eu ia deixar para lá. Não vou insistir nessa autora, não. Eu vou insistir ainda na Virginia Woolf, porque é uma autora importantíssima para o século XX na literatura. Então eu vou voltar ao texto dela, vou tentar por outro livro, porque pelo Alfarol eu não consegui, eu vou tentar pelo Mrs. Dalloway, por exemplo. Então, entender, o autor iniciante tem que entender que você está num local onde ninguém tem o interesse pelo seu texto ainda. Se você quer ser lido, quer ser lida, você tem que dar essa abertura e possibilidade para que as pessoas leiam. Se você coloca um texto que só você entende, ou que às vezes nem você entende, como é o texto da Clarice Lispector, o Ovo e a Galinha, ela mesma disse em entrevista, olha, esse texto nem eu entendo. Se você começa daí, já fica difícil, para entrar, por exemplo, nos circuitos literários, fica muito complicado. Você é totalmente desconhecido, olham o seu nome e não vê nada, aquilo não significa aparentemente nada. Então, não vão te dar nem a chance. Olha, você já vem se colocando lá em cima, eu sou o novo Guimarães Rosa. Não, você não é o novo Guimarães Rosa, você é um desconhecido que vai tentar encontrar o seu lugar nesse espaço. E talvez escrever um texto que seja mais direto, um texto mais direto que eu digo, é que não fica fazendo muitos rodeios com invenções sem necessidade. Conta a tua história, qual é o ponto, qual é a questão da tua narrativa, qual é o problema, e desenvolve isso de uma forma simples e acessível. Eu acho que o caminho é por aí. E já que você falou sobre essa dificuldade de entrar no mercado, você poderia falar um pouco sobre a sua visão sobre o mercado editorial? Eu posso tentar, eu conheço pouquíssimo ainda, né? Eu me inscrevi para concursos, né? E concurso é sempre uma coisa complicada, porque por mais que você tenha um texto bom, a banca que vai analisar no concurso, enfim, os convidados ali
pelo pessoal que organizou o concurso, eles têm uma carga de leitura que às vezes não vão entender as referências que você coloca, por exemplo. Eles têm uma carga de leitura diferente da sua. E se você é um autor que faz muitas referências, digamos, referências não é um bom termo, talvez, mas que você faz menções a outros autores, você usa um nome que refere a uma história, uma outra narrativa de outro autor, às vezes isso dificulta muito. Não foi isso a sua pergunta, mas eu estou tentando estruturar uma resposta a partir daí. Porque eu fiquei muito chateado, e a gente sempre fica triste com isso, né? De você se inscreve no concurso, você acha que o seu texto está bom, e você não entra nem em menções honrosas, né? Então, isso desanima, mas a gente não pode se deixar abater por isso. Se eu fosse ficar triste cada vez que eu não consigo ganhar um concurso, pô, eu já tinha desistido de escrever há muito tempo. Então, o mercado literário como um todo é muito complicado, porque eles têm que analisar qualidade literária da obra, mas ao mesmo tempo penetração no mercado. Como é que aquela obra vai ser vendida? Porque tem que ter quem lê. Se não tiver quem lê esses livros, não vai valer a pena para eles, por mais que seja uma coisa maravilhosa de se ler. Olha, isso aqui é uma descoberta, é um autor que a gente acabou de descobrir que está escrevendo de um jeito muito bom, muito único. Só que aí esse autor não tem um público-alvo, digamos assim. O livro dele vai falar com um público muito pequeno, com um público acadêmico, muitas vezes, que não é quem compra livro. Quem compra livro, a gente sabe, vai atrás de histórias que sejam mais. Uh, não sei como é que eu posso definir, mas histórias que tocam mais as pessoas, digamos assim. Não estou dizendo emocionalmente, mas que envolvem o leitor de algum modo. Você abre uma lista de mais vendidos aí, você vai ver um monte de livro hot, por exemplo, porque o pessoal tá maluco para ler sobre sexo, então vai ter um monte desses livros, de títulos de livros que tem a ver com sexo. O CEO gostoso, não sei o que, vai ter sempre essas coisas assim, umas bizarrices, não, nada contra quem gosta, mas é o que vende, né? Então você tem que sempre pensar que o mercado literário tem a ver com dinheiro. Alguém vai ter que investir um dinheiro para publicar o teu livro. Se não for a própria pessoa, o próprio autor que vai investir esse dinheiro, ele vai depender de uma editora que tem um perfil editorial. Então, não adianta, por exemplo, eu escrevo livros policiais e eu mando para uma editora de fantasia. Não vão nem ler, vão olhar, olha, um livro policial, e vão descartar. Enfim, tem que tentar entender também, ao mesmo tempo, não só a sua escrita, mas em relação ao mercado, onde que o livro vai caber nesse mercado. Então, você, além de escritor, você também é responsável por um podcast que é o Orgulhoso Cast. Eu queria que você contasse um pouco sobre o podcast e também sobre a ideia do nome, Orgulhoso Cast. Vou começar pelo nome, então. O Orgulhoso, talvez não seja tão óbvio, mas vem do... Mas eu, como a foto lá do podcast, né? A imagem, a arte visual do podcast é uma foto de uma autora, aí já fica mais fácil de saber, que é a Jane Austen. Ela escreveu um livro chamado Orgulho e Preconceito, que eu quis homenagear, colocando o título do podcast como Orgulhoso Cast. Basicamente isso, a respeito do título. E sobre o podcast em si, é um podcast muito pequeno, que é basicamente produzido por mim. Eu, além de fazer a produção, monto o roteiro aí com a ajuda da pessoa convidada, a gente monta o roteiro juntos. E a arte visual, antes eu fazia sozinho também, mas agora eu tenho Júlia Coelho, que me ajuda na arte visual, que, enfim, melhorou bastante, que eu sou péssimo com essas coisas visuais. E até então, tem poucos episódios ainda, acho que são 6 ou 7, e tem sido difícil gravar, conciliar com o ambiente acadêmico, né, com estar no final, o fato de estar no final do curso de filosofia, que aí tem pesquisa, tem estágio, tem contas a prestar com quem financia minha pesquisa, do PIBIC também, então
fica um pouco difícil conseguir conciliar isso com escrita e ainda gravar podcast, por isso que tem estado parado ultimamente, mas tem alguns episódios lá, já editados por mim mesmo, então é edição péssima, mas que quem quiser e se interessar por literatura, lá eu convido amigos e amigas, pessoas próximas, para falar sobre um tema ou obra que seja próximo da pessoa também. Raramente sou eu quem digo, olha, a gente vai gravar sobre isso. Eu convido a pessoa e peço que ela escolha uma obra ou mande uma lista de obras e de temas para que eu coloque nesse lugar. Olha, eu não conheço, mas eu vou ler para a gente conversar sobre. Que eu quero conversar com você, primeiramente, e aí você escolhe o tema e a gente vai discutir. Às vezes eu convido também pessoas para falar sobre um tema que eu já quero e que sei que a pessoa tem intimidade com o autor e com o tema. Mas em breve teremos novidades. Eu estou tentando para esse final de semestre agora gravar 2 episódios. Talvez eu não consiga, talvez consiga só um, mas vai sair algum até junho, julho, por aí. Certo, o link do podcast vai estar na descrição. 3 obras que você gosta. Ai, meu Deus. Agora Não chegou. finja, não finja, porque a gente sabe que você se preparou para isso. Não fique fazendo a linha. Ai, meu Deus. Deixa eu pensar. Mas eu fui por um viés muito clássico, digamos assim. Por que clássico? Eu já falei aqui das minhas referências, então a primeira que eu vou citar sem pestanejar, digamos assim, para não ter que fingir que eu estou surpreso com a pergunta, é Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Não é a minha obra favorita dele, mas eu acho que é a obra que eu mais pude aprender com Machado e com o estilo de criação literária dele, que, pô, é um narrador morto, um indivíduo que morreu e ele está, depois da morte dele, fazendo uma espécie de recapitulação da sua vida para ponderar a respeito dela. Valeu ou não valeu a pena? O que teve de bom e o que teve de ruim? E o próprio Machado já coloca com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Então é a vida, é isso. É dar risada e chorar. Então, é muito. É um livro que eu volta e meia estou relendo também, porque eu acho que ele me ensina sempre muita coisa quando eu estou relendo. Em segundo, um segundo livro, talvez não seja surpresa também, eu trago ficções do Borges, que aí, enquanto o Machado me ensina muito a respeito da narrativa em geral, e em especial a respeito do romance, o Borges é aquele contista por excelência, né? E os contos do Ficções estão sempre discutindo a respeito disso, de algum modo. O que é a ficção? Onde que a ficção tensiona alguma coisa com a vida e vice-versa. Então, eu acho que eu pude aprender muita coisa com ele a respeito do próprio ofício de ser ficcionista, que é lidar com temas que são super relevantes na realidade, mas a gente está tratando isso não como um tratado filosófico, por assim dizer, mas com o peso da criação literária. E, por último, mas não menos importante, eu vou trazer, talvez esse sim seja uma surpresa, um livro chamado Vulgo Grace, da Margaret Atwood, que foi uma obra que me impactou muito, porque a Margaret Atwood, ela tem uma preocupação com a figura feminina, de um modo geral, mas nessa obra ela vai tratar de um caso real pela via da ficção, que acaba se tornando um romance histórico por isso, ela vai pesquisar muito, no final do livro tem um apêndice em que ela só coloca os agradecimentos, assim, de bibliotecários, de pessoas que ajudaram ela a investigar esse caso que aconteceu no século XIX, e que é da Grace, que foi julgada e sentenciada primeiro à prisão perpétua, e depois primeiro ela seria morta, mas aí depois foi sentenciada à prisão perpétua
supostamente culpada de assassinar os patrões dela. E aí a Margaret, analisando como que foi o julgamento dela, que foi uma coisa terrível, que não se preocupou com ela enquanto indivíduo, ela vai nos contar uma outra versão da história, uma versão mais colada com a visão da personagem e o que, que acontece com ela nesses anos em que ela trabalhou na casa desses patrões que morreram, que foram encontrados, enfim, assassinados no porão da casa deles, e vai mostrar a trajetória da Grace até ela ser julgada, e como que as pessoas tratavam ela, e inclusive o próprio advogado dela, que tentava defender, colocando como se ela fosse uma pessoa burra, uma pessoa idiota, que não seria capaz de praticar um crime por isso, sendo que ela era super inteligente, que na verdade ela não seria capaz de cometer o crime por outros motivos e não por aquilo. Então ela tenta trazer uma humanidade que foi retirada a essa personagem. Foi um livro que me impactou muito. Tem inclusive uma adaptação na Netflix, se chama Alias Gracie, se não me engano, e que tem 6 episódios por aí. Mas eu não gostei tanto da adaptação como eu gostei do romance. A adaptação, pelo menos para mim, perdeu muita coisa que o romance consegue dar um tom mais próximo da cabeça da personagem, né? Não é uma... O livro, ele muda um pouco. Às vezes é uma narração em terceira pessoa, às vezes é uma narração mais em primeira, colada com a personagem, que eu acho que a série perdeu um pouco disso, mas ainda assim é uma boa série. Fica aí a recomendação também. 3 obras que você passa. Você diz, não é para mim, não quero. Vai ficar muito pesado se eu citar o mesmo autor 3 vezes, né? Mas Não vai não, a gente quer treta mesmo, pode falar. Código da Vinci, do Dan Brown, Inferno, do Dan Brown, Fortaleza Digital, do Dan Brown, qualquer livro do Dan Brown. É horrível, não dá. Me desculpe quem gosta, mas não dá. Não me desce. A gente tem que concordar com você, pelo menos eu concordo. Eu gosto muito das histórias do Dan Brown, eu detesto a forma que ele escreve. Cara, o último que a gente tentou ler, essa parte aqui é porque a gente está empolgado, né? Essa coisa de falar mal empolga, comove, né? Me diz, qual foi o último que a gente tentou ler? Foi O Símbolo Perdido. Nossa! Foi difícil, viu? Eu acho que tem uma coisa da literatura americana que eu não gosto muito, que eu percebo, não sei se todos percebem isso, que o americano, no geral, ele tem uma forma de se relacionar com as coisas, com os objetos, que às vezes coloca eles em um lugar mais privilegiado ou tanto quanto a relação com pessoas. E sem contar as analogias que são feitas. Essa dá para passar, porque o Stephen King, né, faz isso também, algumas analogias, assim, tipo, comparações de coisas que são meio absurdas, você fica, como assim? O coldre do pistoleiro era inchado como se fosse uma salsicha. Tipo, são umas coisas assim meio esquisitas quando você tá lendo, quebra, assim, né? Tá falando de uma coisa séria e vem uma comparação. Mas isso de colocar as coisas acima, ou tanto quanto a relação com as pessoas, está muito presente para mim nesse livro do Dan Brown, no... Como é o nome? Já tá esquecido. No Símbolo Perdido. Então a gente super concorda com você. Inclusive tem uma adaptação recente que é muito pior do que o livro. Então, se for optar por uma e outra, então vai pelo livro. Eu acho que vai sentir ódio também. Mas é que ele escreve de um jeito que eu acho chato. Ele enrola muito e repete as mesmas coisas várias vezes, que eu perco a paciência e vou pesquisar e resolvo o código que o cara está resolvendo antes de chegar na parte que ele ia resolver, porque ele só enrola. Mas eu gosto das histórias, acho que é mal escrito. Dá vontade de consertar. Mas fala mais mal aí, fala mais aí. O que é que tu acha? Por que é que tu não gosta? O que que falta nele? Principalmente o humor. Eu acho que falta muito. É uma coisa muito chata. Parece que não vai para lugar nenhum. E eu não tenho muito saco para... ele tem uma pretensão de colocar uma estrutura um pouco policial, digamos assim, que é uma investigação a respeito de alguma coisa, só que ele não consegue, pelo menos do meu ponto de vista, ele não consegue executar. Talvez ele não tenha lido os autores corretos, que ele, enfim, ou não montou um bom arcabouço para estudo da técnica, enfim. Eu acho que ele é um péssimo escritor e ponto.
Eu acho que ele tem uma pesquisa boa, assim, até porque a esposa dele é historiadora e ela ajuda bastante ele. Só que acaba que ele tem muita coisa assim de descrição. São É coisas muito que eu descritivo, né? são coisas que eu gosto de aprender. Por exemplo, ele fala lá sobre um prédio em algum lugar Arquitetura. e descrever os ornamentos e tal. Eu gosto disso, mas eu estou lendo um livro de ficção e a parte da ficção fica muito chata e cheia de coisa acadêmica misturada. É chato. Ah, mas Paulo foi mais longe. Paulo, ai, quase derrubei tudo, gente. E assim eu narro, né, o que está acontecendo. Paulo foi mais longe na crítica, ele é taxativo. Eu não acho ele um bom escritor. Agora, fazer uma defesa dos autores americanos, não todos, mas é claro, né, obviamente, mas tem autores excelentes. Hoje mesmo eu estava relendo um conto do Salinger, que é o mesmo autor do Apanhador no Campo de Centeio. Estava relendo um conto dele aqui e eu fico, assim, em choque como que ele consegue criar personagens tão vivos, parece pessoas com problemas reais. Não que a literatura tenha que criar personagens que sejam reais, entre aspas, assim, mas que tenham, que você consiga se conectar. No conto que eu estou mencionando, é Um Dia Perfeito para Peixes Banana, é um conto sobre um veterano de guerra que vai à praia com a esposa dele. E aí, a primeira parte do conto, a gente acompanha a esposa no quarto do hotel, conversando com a mãe dela, e ali já tem um monte de informações que não está nos dizendo, olha, ele é assim e assado, mas são perguntas que a mãe faz para a filha que vão indicar o perfil do personagem. A mãe pergunta: ele fez aquela brincadeira com as árvores? A gente não sabe que brincadeira é essa, mas pelo contexto a gente vai descobrir que ele, quando estava dirigindo, ele gostava de ficar jogando o carro para cima das árvores. E é uma coisa que vai traçando um perfil psicológico do personagem. Na segunda parte, a gente acompanha o Seymour, o nome dele, na praia, e ele interage com uma criança. Só que é uma interação muito bizarra, que a gente fica com medo o tempo todo o que ele vai fazer com essa menina. A menina está sozinha ali, tem 4 anos. Ele entra com ela para nadar no mar. Os pais dela, a mãe dela largou ela ali, foi para o hotel fazer outra coisa, ficar de fofoca e tal. E aí a criança tá ali com aquele sujeito que é um veterano de guerra, que talvez esteja cheio de traumas, cheio de coisas na cabeça, e a gente fica o tempo todo com aquela ânsia de tipo, o que que ele vai fazer? O que que esse cara vai fazer com essa criança? A conversa dele é muito atravessada, ele usa umas palavras como desejo, por exemplo, numa conversa com criança, aí você cria aquela tensão, o que que esse sujeito vai fazer? E aí tem o desfecho do conto que é um primor, assim, um suspense até a última palavra, que para dar algum spoiler, digamos assim, não vou me referir ao contexto para não ser um spoiler, mas a frase, a forma como ela é construída, o sujeito ele pega a arma, ele aponta a arma e aí só na última palavra a gente vai saber em quem que ele atirou. É uma coisa fenomenal, é um nível de técnica literária que pretendo atingir um dia, se possível, que eu acho um domínio que, por exemplo, que eu vejo no Kafka. O Kafka é um autor que eu gosto muito e que é muito consciente daquilo que ele faz. Você lê os diários do Kafka, às vezes ele descreve o que ele quis colocar num texto. Por exemplo, o dia que ele escreveu o veredito, no dia seguinte ele anotou no diário a respeito do texto, algumas informações e o sentimento dele a respeito do texto que demonstram que ele tinha uma consciência, não que o autor vai ter completa consciência a respeito do texto, isso jamais, mas ele tinha um domínio muito grande acerca daquilo que ele estava fazendo. Então, ele sabia o que ele estava fazendo, o que eu quero com isso aqui, por que tem essas palavras aqui no começo que parecem não ter muito sentido, só que no final do texto o leitor vai ficar, nossa, quase que eu soltei um palavrão aqui, mas nossa, isso se refere àquilo que está lá no começo, na primeira linha, às vezes tem uma coisa que vai aparecer só no final, e só no final a gente vai entender. Isso é um domínio muito grande, enfim, um trabalho literário mesmo, porque muita gente pensa que o texto é aquela coisa que veio na sua cabeça e você despejou. Não, isso ali é só um texto. A literatura é o trabalho que você vai fazer com aquilo, com a linguagem, com a forma. Eu acho que
a literatura, o trabalho literário de fato reside aí, em como que você vai dar um tratamento para que o texto se torne, então, um texto literário. Então, para fechar, conselhos para quem quer começar a escrever. Nossa, o que eu queria ter ouvido quando eu comecei. Mas eu acho que o primeiro de todos é escreva. Não tem receita mágica, ninguém vai pegar na tua mão e controlar a caneta para que você escreva. Fazendo uma péssima analogia que hoje em dia todo mundo digita, né? Mas é basicamente isso. Às vezes não dá mesmo, porque a gente está num mundo capitalista, onde o nosso tempo ele é consumido e o tempo que a gente tem disponível para fazer algo que a gente realmente gosta, para quem gosta de escrever, por exemplo, é muito pouco, mas tendo o tempo que você tiver, eu só tenho meia hora hoje, eu só tenho uma hora, escreva. Porque se você fica sem escrever, para depois você retomar, é muito complicado. É, eu estou lidando com isso agora, que eu fiquei muito concentrado na minha pesquisa, por exemplo, e aí quando eu fui retomar a narrativa, eu vi que eu estava com 14 contos, só o começo, não avancei em nenhum, porque não conseguia. Geralmente eu gosto de sentar e escrever o conto, 2, 3 horas, mas é raro você conseguir ter 3 horas livre para você sentar e escrever um texto inteiro. E isso dificulta muito para retomar depois, você pegar o ritmo daquele texto. Eu acho que isso talvez seja uma coisa importante para se pensar. Outra coisa esteja aberto a críticas. Aquilo que Jamile já trouxe aqui no começo, aquela fala que a gente teve, a respeito de quando alguém está falando do texto, é a respeito do texto, não é sobre você, indivíduo. Não é. Então tem que estar aberto as pessoas dizerem: olha, isso aqui está uma porcaria. Porque às vezes é isso que você precisa para você sair desse lugar de conforto que você está fazendo um texto que você até gosta, mas é um texto ruim. Então, tem que estar aberto a críticas. Outra coisa participe de oficinas. Eu acho que ninguém vai aprender a escrever sozinho, assim, hoje em dia, né? A não ser que você seja um gênio misterioso aí, que eu não acredito muito nessa coisa do gênio. Eu acho que grandes autores, eles trabalhavam muito com o texto e tinham pessoas que liam seus textos e comentavam. Eu acho que o ambiente da oficina funciona muito para isso, para que você leia o texto de outras pessoas e você veja linguagens diferentes e você possa contribuir também com aquilo, e ao mesmo tempo você tenha essa possibilidade de pessoas comentando a respeito do seu texto, dando dicas, às vezes sugestões de livros que você nem conhecia. Olha, para esse tema talvez você pudesse ter lido tal autor. Foi assim que eu descobri, por exemplo, aberto a isso, a esse espaço, que eu descobri autores como o Walter Campos de Carvalho, que é um autor que fica muito escondido na literatura brasileira, que pouca gente conhece, mas é um autor muito importante para quem quer escrever. O estilo dele, a forma como ele escolheu narrar personagens meio malucos que estão contando uma história que parece que não tem início nem fim, que parece nem ser uma história de fato, né? O personagem central de A Lua Vem da Ásia começa dizendo que aos 16 anos matei o meu professor de lógica. E aí ele vai viajando nisso, né, dando indícios de que parece que vai ser uma história sobre a vida dele, só que aí, de repente, não, corre para outro lugar. E a gente fica sem saber onde aquele sujeito está, se ele está em casa, se ele está no manicômio, onde é que ele está. Não se sabe ao certo. Então, são essas preciosidades que a gente encontra nesses espaços. E uma outra coisa que talvez não seja tão prática, mas talvez a nível de reflexão, é continuar tentando, porque às vezes você vai se inscrever num concurso ou vai mandar a sua obra para uma editora e não vão nem te responder. É prática, entender que isso é o mercado. Editoras recebem centenas de livros todos os dias, eles não vão ler todos os livros, eles não vão responder, eles vão responder quem eles querem publicar. Às vezes você mandou, eles não querem te publicar, não adianta ficar esperando, uma hora eles vão me responder. Não vão não, eles já até apagaram o texto que você mandou, porque isso é a prática. Principalmente editoras, em se tratando de editoras grandes, que às vezes no abriu ali a chamada, já receberam 3, 4 mil exemplares de obras originais. Então,
não vão nem abrir teu e-mail. Sinto muito, mas continue tentando e vá entendendo onde você cabe no mercado, qual é o público que você quer, você tem que ter um público em vista, qual é o perfil da editora que eu estou buscando, essa editora, ela publica ficção, ela publica poesia, ela publica literatura policial, o que eu escrevo em relação ao que a editora publica. Então não adianta escrever, como eu já disse, escrever literatura policial e mandar para uma editora de fantasia, que você está perdendo tempo. E perdendo o tempo da editora também, que eles vão ter que abrir seu e-mail. Não deveriam nem ter que abrir e-mail de quem não está escrevendo dentro daquilo que eles publicam. Então é ter um pouco essa sensibilidade para entender o mercado. Eu acho que isso é um bom caminho. E uma última, assim, só para fechar, é não ter tanto essa ânsia de publicar. Eu sei que é difícil, que a gente fica querendo publicar, né? Eu quero ser publicado, eu quero ser lido. Mas se você focar nisso, você vai esquecer de escrever, que é o principal. Então, escreva primeiro, trabalhe o seu texto. Aí eu terminei o livro e agora o que eu faço? Dê um tempo primeiro. Se puder contratar alguém para fazer uma leitura crítica, contrate. Tem profissionais excelentes no mercado fazendo leituras críticas que vão contribuir com um novo olhar para a obra, às vezes até indicar, às vezes com uma leitura crítica você consegue, já não é promessa, ninguém faz essa promessa para você, mas você já consegue uma indicação de caminho, né, para a editora, para onde você vai mandar. Então, ter paciência, demora. Eu digo que demora porque eu estou escrevendo já tem um tempinho e finalmente eu vou publicar o meu primeiro livro só agora. Bom, é isso, Paulo. Muito obrigado por ter participado, foi muito legal. A gente sempre agradece a disponibilidade de vir aqui bater um papo com a gente, de confiar no projeto que está começando, de certa forma, né? Apesar de que a gente está gravando esse episódio, geralmente a gente grava o episódio, ele não vai ao ar na mesma época que a gente gravou, porque tem outras pessoas que a gente já gravou antes, mas ainda assim é um podcast inicial, que assim como essa sua paixão pela escrita, é algo que começa também na pandemia, né? De certa forma. Aí a gente foi amadurecendo, e aí agora a gente está aqui. E agradecendo sempre a quem vem conversar com a gente. Olha, eu que agradeço também pelo convite, fiquei muito feliz, né? Porque vocês estão convidando pessoas importantíssimas aí do nada eu estou no meio também. Que isso. Mas você tem sua importância também, pô, que isso. Eu sou um desconhecido ainda. Por enquanto. E a gente não tem exatamente essa ideia de só chamar gente conhecida para o podcast. A gente quer gente que conta história. Tem as que a gente conhece, que já são conhecidas, tem outras que não são, por enquanto, vão ser. E é isso, a gente vai chamando. Inclusive que a gente torce para que seja, a gente acredita que seria uma boa se fossem conhecidas essas pessoas, né? Incluindo você, porque tá aí, tem todo esse esmero com escrita, né? Tem coisas. Acho que isso precisa ser reconhecido também. E para vocês que chegaram até aqui, nosso muito obrigado também. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, quem.contou, e ficar ligado para os próximos episódios, sempre a cada 15 dias.